Olá, alunos da EE Maurício Milani. Eu sou Alcione Lopes Ruiz Garcia, professora coordenadora, e estou aqui para conversar com vocês a respeito do novo ensino médio. Então, nessa conversa, a gente vai trabalhar, eu vou explicar um pouquinho do que é o novo ensino médio e quais as escolhas eu terei que fazer, né? No caso, quem terá que fazer é você, estudante, sobre esse novo ensino médio. Então, a nossa proposta é que você conheça um pouco mais desse novo ensino médio e o que são esses itinerários formativos. Sabe por quê? Porque agora você é o dono do seu destino. Bom, essa é uma proposta do Estado de São Paulo, alinhada à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que visa modificar a forma como o ensino médio vem sendo trabalhado nesse século XXI. Então, por que essa mudança na estrutura do ensino médio? Bom, a gente tem aí pesquisas, como, por exemplo, o IBGE, né, num site de concursos, ele aponta que 6 em cada 10 alunos que concluem o ensino médio não continuam os estudos, né? Ou seja, 60% não vão dar continuidade. E, mais recentemente, né, há 2 anos atrás, né, o G1 publicou o seguinte, que quase 4 em cada 10 jovens de 19 anos não concluíram o ensino médio, aponta o levantamento. Então, 40% dos alunos que iniciam o ensino médio chega aos 19 anos, quando ele já tem que ter concluído, né, e já está no mercado de trabalho, ele não fez isso. Então, isso é uma notícia de 2 anos atrás, mas o cenário, creio eu, que não se modificou tanto assim, e isso requer uma mudança, né? As pessoas pediram essa mudança, não sei se é exatamente essa mudança que vai ser a melhor, a mais adequada para resolver o problema da educação, mas, de qualquer forma, é uma iniciativa para se tentar fazer com que as coisas fiquem mais com a cara do aluno do século XXI, ok? Então, vamos lá. Então, como que vai funcionar esse novo ensino médio? O novo ensino médio, ele já era para ser implementado este ano. Porém, eles perceberam, por conta da pandemia e tudo mais, percebeu-se que não seria viável e acabaram, acho que, modificando toda a estrutura do que era feito inicialmente. Eu também vou passar algumas coisas para vocês, porém eu não tenho todas as respostas, tá bom? Eu tenho algumas respostas daquilo que nos foi passado. As dúvidas são enormes, inclusive as nossas também. Então, como que vai ser feita essa implementação? Neste ano, está sendo feita uma oitiva em que você, aluno do primeiro ano do ensino médio, fará uma opção por um itinerário formativo. No ano de 2022, você vai trabalhar com as disciplinas normais, né? E vai ter 10 aulas desse itinerário formativo. E no ano de 2023, você que está no primeira série, também vai ter aí uma quantidade de aulas do itinerário formativo, que é bem maior, e a base, e a educação básica, que é aquela que vocês conhecem, tá? Então, isso vai ser feito de uma forma gradual. Então, começa a partir do ano de 2022, 2023, e os anos seguintes vão vindo com essas modificações, tá bom? Vocês podem ver que até o material já não é mais o mesmo. Então, o novo ensino médio em São Paulo, ele está baseado aí na Organização Curricular do Ensino Médio, que tem 3.150 horas, isso dividido em 3 anos. Aí, nós teremos, em 3 anos, 1.800 horas de formação geral básica e 1.350 horas em 3 anos dos itinerários formativos. Então, vamos lá. O que é a formação geral básica? Que são essas 1.800 horas em 3 anos. São as disciplinas que vocês conhecem desde sempre. Elas estão divididas
em 4 categorias, que é linguagens e suas tecnologias, que compõem língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, matemática e suas tecnologias, que é matemática, ciências humanas e sociais aplicadas, que é história, geografia, filosofia e sociologia, e ciências da natureza e suas tecnologias, que é biologia, química e física. Notem que matemática e ciências da natureza não estão juntas aqui, nessa formação geral básica. Aí, o que seriam esses itinerários formativos aí, com 1.350 horas, né, no período de 3 anos? Eles serão disciplinas, assim como as outras, que também vão ser trabalhadas língua portuguesa, arte, matemática, história, geografia, sociologia, química e biologia, e com isso vai ter também uma formação técnica e profissional através do Pronatec, do Novotec, tá? Que é um componente a mais aí que o governo do estado de São Paulo está oferecendo. Só que eu não tenho ainda muito o que dizer como que vai funcionar o Novotec, ok? Ouve-se falar que vai ser EAD, mas eu ainda não tenho informações certinhas. Tem algumas escolas que já estão implementando, porém a nossa, como é uma escola única, ela não, no município, ela ainda não tem, a gente não recebeu a formação ainda do que seja, tá bom? Bom, o que seriam esses itinerários formativos? Então, eles serão implementados em todas as escolas estaduais, tá? Inclusive, as particulares também estão sofrendo modificações, mas eu não sei exatamente como são, mas os materiais também estão diferentes, ok? Então, você vai ter um aprofundamento curricular, tá? Que são os itinerários formativos, mais as disciplinas do Inova, que são projeto de vida, eletiva e tecnologia e inovação. Os aprofundamentos, né, esses aprofundamentos, que são aprofundamento curricular, eles vão estar divididos em 3 pontos que são cruciais e vão se subdividindo. Então, as áreas são as mesmas da educação de formação geral, que é linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Essas áreas, elas vão ser integradas. Então, por exemplo, você vai misturar linguagens com matemática, linguagem com ciências humanas, linguagem e ciências da natureza, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, ciências humanas e ciências da natureza. Então, você vai fundir essas coisas a partir de temas. E, além disso, você vai ter a formação técnica e profissional, ok? Então, elas vão se fundir dentro de um tema, e dentro desse tema vai ser trabalhado o currículo, as habilidades do currículo. Bom, na primeira série, vocês terão 900 horas da formação geral básica e 150 horas de itinerário formativo que é feito pelos componentes do Inova. Quem são os componentes do Inova? Eletiva, tecnologia e inovação e projeto de vida. Na segunda série, você terá 600 horas, então você diminui a formação básica geral, que é história, geografia, biologia, química, e você vai ter 450 horas desse aprofundamento curricular, que são os itinerários formativos, sendo que você vai ter 5 aulas, né, 150 horas, que são 5 aulas por semana, das disciplinas do Inova, mais 300 horas, que são 10 aulas, do itinerário formativo. E na terceira série, esse número de itinerários vai aumentar ainda mais, serão 750 horas, sendo 150 de componentes do Inova e 600 horas do itinerário formativo, que é o aprofundamento curricular, e 300 horas da base, né, da formação geral básica, ok? Bom, como que isso vai se organizar? Então, vocês olhem aqui que no total vocês têm 35 aulas por semana, ok? Então, a formação geral básica, na primeira série, são 30 aulas e 5 aulas divididas pelas disciplinas do Inova, e nenhuma aula de aprofundamento, que no caso duas aulas de projeto de vidas, 2 aulas de letivas e uma aula de tecnologia e inovação. Na segunda série, que é o que vocês já vão decidir esse ano
o que vocês vão fazer, vocês terão 20 aulas por semana de formação geral, 10 aulas de aprofundamento e mais as 5 aulas do Inova. Na terceira série, você terá 10 aulas de formação geral, 20 aulas de aprofundamento e 5 aulas de Inova. Então, vamos ver como é que isso aí vai se organizar. Então, na segunda série, você vai ter 10 aulas, então você vai ter 10 aulas de unidades curriculares no primeiro semestre e mais 10 aulas de unidade curricular no segundo semestre. Elas não são as mesmas, as disciplinas são diferentes, os temas trabalhados serão diferentes, ok? Na terceira série, você terá 20 aulas, então você vai ter duas unidades curriculares no primeiro semestre, mais 2 unidades curriculares no segundo semestre. Bom, então como que isso, eu só estou dando um exemplo, tá? Como que isso vai se dar lá na prática? A gente ainda está tudo muito nebuloso, mas o que a gente sabe é que vai vir um bloco, né, de algumas disciplinas que poderão ser acatadas pela escola de acordo com os professores também que a gente tem para oferecer, tá? No caso do Maurício Milani, nós temos obrigação de oferecer pelo menos 2 itinerários formativos, mas talvez a gente tenha condições de oferecer até 3 itinerários formativos, ok? Então, por exemplo, no de Ciências Humanas, por exemplo, ele apresenta aqui essas disciplinas, ó, cultura como consumo, relações geopolíticas e globalização, movimentos sociais e culturais, o indivíduo na globalização, processo de socialização. Então, por exemplo, cultura como consumo tem 2 horas, aulas semanais, relações geopolíticas e globalização tem 3 aulas semanais, movimentos sociais, 3 aulas semanais, indivíduo e globalização, 2 aulas semanais. Então, cada uma dessas disciplinas, ela tem uma habilitação que é prioritária. O que seria isso? Um professor habilitado nessa disciplina é prioridade. Então, por exemplo, cultura como consumo, a prioridade para o professor a ser atribuída à aula é que ele tenha filosofia, né? Mas se você não tiver um professor formado em filosofia que possa pegar esse itinerário, que foi um itinerário escolhido pelos alunos, você pode ter sociologia e história. Por exemplo, relações geopolíticas e globalização. É prioridade que um professor formado em geografia seja o dono dessa turma. Porém, se você tiver um professor que tenha sociologia ou história, também pode ser atribuída. Entenderam? Então, é bom vocês também pensarem, porque quando vocês forem fazer aí a escolha de vocês, pensar nos professores, ok? Porque a questão de professor não vai ser muito alterada. A gente já tem 2 anos aí, desde 2020, que a gente não recebe nenhum professor que veio de fora, ok? Então, a possível mudança na escola será muito pequena. Então, você tem que pensar quem vai me dar aula de humanas, quem vai me dar aula de exatas, né? Então, para você pensar também no professor, porque às vezes eu posso não gostar tanto assim da matéria, mas eu gosto do professor, né? Então, ou eu não gosto de nada, ou eu gosto de tudo, né? Então, é bom você ir pensando nessas coisas, tá? Na hora de você fazer sua escolha. Como que isso vai acontecer? Então, das 3.700 escolas que têm turmas no ensino médio na rede estadual, aproximadamente 700 têm uma turma em pelo menos uma nas terceiras séries. Então, no caso dessas escolas, né, para ofertar os aprofundamentos, poderão dividir suas turmas nesses horários durante a semana ou ofertar 2 opções dentro da mesma turma, utilizando o centro de mídias SP ou outro recurso tecnológico. Então, por exemplo, uma escola que teria só um segundo ano e só um terceiro ano. Quer dizer, não vai ter muita opção. A gente acredita que, por conta disso, as turmas vão ser desmembradas. Nós acreditamos nisso, ok? Que as turmas, elas vão ser desmembradas. Então,
vocês aí vão pensando nisso, né? Que talvez então você vai ter que fazer uma escolha e não necessariamente o seu coleguinha vai vir junto. E a escolha que você fizer vai ser a que vai segui-lo no ano seguinte. Você vai poder mudar? Poderá, só no próximo semestre seguinte. Então, por exemplo, eu estou escolhendo este ano para o primeiro semestre do ano que vem. Ok. Você vai poder mudar? Não. Só no meio do ano você vai poder. Não gostei, não é isso que eu quero mudar. Você pode fazer, até porque você vai fazer uma nova escolha no meio do ano, tá bom? Bom, o que vocês têm que se atentar lá no questionário que vocês vão responder, eles vão perguntar muitas coisas, né, sobre se você conhece, se você ouviu falar, o que é o novo ensino médio, coisa e tal. Só que a pergunta que vai ser crucial aí, o que eles realmente querem saber, é essa questão, tá? Em que vai indicar qual a sua primeira opção e qual a sua segunda opção para o itinerário formativo, tá? Então, você quer ciências da natureza e suas tecnologias? Aí ele explica, nesse itinerário, você irá aprofundar seus conhecimentos nas disciplinas de biologia, física e química. Você quer na área de ciências humanas e sociais aplicadas? Nesse itinerário, você irá aprofundar seus conhecimentos na disciplina de geografia, história, sociologia e filosofia. Na área de linguagens e suas tecnologias, nesse itinerário, você irá aprofundar seus conhecimentos nas disciplinas de arte, língua portuguesa, língua inglesa e educação física. A área de matemática, nesse itinerário, você irá aprofundar seus conhecimentos na disciplina de matemática. Formação técnica e profissional, nesse itinerário, você irá fazer um curso técnico integrado ao ensino médio. Exemplos: administração, desenvolvimento de sistemas, serviços jurídicos, entre outros. Lembrando que eu acredito que essa formação técnica profissional será EAD, porque provavelmente ela será dada pelo Instituto Paula Souza, pelo Centro Paula Souza, então provavelmente será EAD, totalmente EAD, tá? A não ser que venha alguma outra coisa para a gente, mas até agora não veio nada, tá? Bom, aí o próximo passo que vocês terão é responder esse formulário. No caso, esse formulário aqui, você não vai conseguir clicar e tomá-lo, mas na descrição desse vídeo, eu já coloquei para vocês a cópia desse formulário, é só você clicar e você já vai ser direcionado, ou então nos grupos de WhatsApp da sua sala, em que vocês também poderão estar clicando diretamente para responder esse questionário. Essa pesquisa, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante, porque é a partir dela que a escola vai poder montar um itinerário, é a partir da escola disso que os professores, juntamente com a equipe gestora, vai selecionar os itinerários que mais agradarem ao público da primeira série do ensino médio 2021. Isso é importante? Muito, porque o aluno que fizer uma boa escolha, ele vai se interessar mais por aquilo que ele está estudando, certo? Então, é muito importante que vocês leiam isso com atenção, assistam esse vídeo até o final, né? E veja exatamente o que é que a gente está pedindo para vocês. O prazo para que vocês respondam o questionário é até dia 10/5. E nós não teremos acesso às respostas. Elas só virão depois pela própria Secretaria de Educação. Tá bom? Dessa forma, então, eu encerro aqui essa live, agradeço a todos e desejo uma boa resposta aí para vocês, que vocês façam isso com muita consciência, tá bom? Um grande abraço.